Olá a todos, eu sou o professor Miranda, sou o professor de matemática e nessa aula nós vamos conversar assim de uma forma rápida, por assim dizer, mas bastante esclarecedora sobre simplificação de frações. Nós vamos aproveitar um pouco esse momento que a gente está vivendo, esse momento de quarentena, esse momento que tem um vírus aí que está impondo alguma dificuldade às nossas vidas, e vamos tentar usar um pouco da matemática para entender o que está acontecendo. Antes de falar, portanto, em simplificação de frações, é importante nos recordarmos o que é fração. Para isso, eu vou apelar para aquele velho conceito, vocês devem certamente ter ouvido isso em algum momento. A fração ela é melhor entendida como uma parte de alguma coisa maior. Um exemplo que a gente usa muito é da pizza, né? Aqui nós estamos vendo uma pizza de 8 fatias. Você vai lá e você retira uma fatia dessa pizza. Portanto, você diz que consumiu, ou que você comeu, uma fatia dos 8 pedaços. Toda essa ideia pode e é representada por uma fração, a fração 1/8, que significa exatamente o que eu acabei de dizer aqui, né? Uma fatia em 8 pedaços. Essa é a ideia de fração, a ideia, vamos chamar assim, a ideia comum de fração, aquela ideia que todo mundo aprendeu sobre frações lá nos primórdios do ensino fundamental. Então, agora que a gente recordou o que é uma fração, vamos entender o que seria a simplificação de frações. Para isso, a gente vai usar algumas informações que têm sido muito comuns na mídia atualmente. Em algum momento aí você deve ter esbarrado em informações parecidas com essa que eu estou colocando aqui para vocês, onde dizem que 80% da população vai adquirir o tal do Covid ou do coronavírus. Dizer que 80% da população vai adquirir Covid não quer dizer que as pessoas vão morrer, né? Tá? Quem vai morrer de verdade, se não for feito nada a respeito e bem rápido, equivalerá a 1% da população, o que não é pouca coisa, a gente vai ver isso mais para frente. Então o que tem a ver, por exemplo, 80% com frações? 80% costuma ser representado, pode ser representado na forma de uma fração, olha aqui, ó. 80%. E o que significa 80%? Significa que, no caso aqui da Covid-19, significa que 80 pessoas num grupo de 100 vão adquirir essa doença. Da mesma maneira, 1% pode ser escrito na forma de uma fração, é 1 sobre 100. O porcento, ele sempre nos leva ao 100. A base da nossa análise sempre vai ser o 100. E o que significa 1% de pessoas que irão a óbito, que morrerão em função da Covid-19? Significa que uma pessoa em cada 100 pessoas, se não for tomadas as medidas necessárias, se não forem tomadas as medidas necessárias, essa pessoa pode vir a falecer. Para tornar as coisas mais claras, para nos conduzir melhor até o objetivo dessa aula. Se 80% é o mesmo que 80 sobre 100, esse 80 sobre 100, ele pode ser, essa informação, ela pode ser simplificada. E por que a informação é simplificada? Por que a fração deve ser simplificada? Para que a gente possa interpretar melhor os dados. Então, dizer 80 sobre 100 ou 80 centésimos é o mesmo que dizer 8 sobre 10, ou 8 décimos. Veja o que essa informação significa agora. Significa que 8 pessoas em cada 10 pessoas, 8 pessoas num grupo de 10 pessoas, pode vir a ser infectado ou será infectado com o Covid. E essa informação, se for mais simplificada ainda, pode ficar ainda mais fácil de ser entendida. Veja você que dizer 8 décimos é a mesma coisa que dizer 4 quintos. E de novo, reitero, reforço para vocês, conforme eu vou simplificando a fração inicial, fica mais fácil entender o que essa fração está representando. Por exemplo, aqui, ó,
Eu estou dizendo que 4 pessoas, num grupo de 5 pessoas, vão adquirir em algum momento o coronavírus. Então aqui ficou bem mais claro, bem mais fácil da gente entender, né? Que se 4 pessoas em 5 adquirem essa doença, significa que quase todo mundo vai ficar doente. E aí dá para você entender como esse vírus é transmissível, né? Como a gente pode falar que ele tem uma alta taxa de transmissão. Afinal de contas, em cada 5 pessoas, 4 pessoas vão ficar doentes, ok? Então vejam vocês, nós estamos aqui diante de frações escritas com números diferentes que representam a mesma coisa. Essas situações, quando eu tenho frações diferentes, por assim dizer, que representam a mesma coisa, eu digo que essas frações são frações equivalentes. E talvez você esteja se perguntando, professor, como então você passou de 8 centésimos para 8 décimos e para 4 quintos? A gente vai ver isso agora. Então, inicialmente, eu tinha o 8 centésimos. Eu preciso simplificar essa informação para que ela fique mais fácil de ser compreendida. O que eu vou fazer para simplificar essa fração? Eu vou pensar aqui num número, tá? Que eu tenho certeza que esse número divide tanto o 80 quanto divide o 100. São vários números, cabem vários números aqui, tá? Só que eu vou escolher o menor de todos possível, porque isso me dá mais segurança. O menor número que eu tenho certeza que divide 80 é o número 2. E o número 2, ele tem que dividir o 100 também. Então vejam vocês que eu escolhi o número 2 porque divide 80. Escolhi o número 2 porque divide o 100. Para haver a simplificação, isso tem que ocorrer. O número que eu usar em cima, tem que usar embaixo também, ok? Bom, se eu dividir 80 por 2, eu terei 40. E se eu dividir o 100 por 2, eu tenho 50. Portanto, a minha fração equivalente passou a ser 40 sobre 50. Vamos recapitular aqui. Agora estou dizendo que 40 em 50 pessoas, 40 pessoas num grupo de 50 pessoas vão adquirir o Covid, vão adquirir essa doença, ok? Em alguns casos, considera-se que a fração foi reduzida, foi simplificada, né? Mas essa fração ela pode ser simplificada mais ainda, porque ainda existem números os quais eu posso dividir o 40 e dividir o 50. E no meu caso, como eu falei para vocês anteriormente, você pode escolher entre diversos números, tá? No meu caso, eu vou continuar fazendo a minha divisão por 2. Então eu vou dividir o 40 por 2 e eu tenho que dividir o 50 por 2 também. Vocês sabem que eu não me importo, se você quiser, você use uma calculadora, tá? Embora eu acho que essa conta vocês conseguem fazer de cabeça. 40 dividido por 2 será 20. 50 dividido por 2 vai ser 25. Olha só. Agora eu tenho a fração 20 sobre 25. Eu estou dizendo que 20 pessoas num grupo de 25 vão adquirir coronavírus. Essa fração, 20, 25 avos, ou 20 sobre 25, ela ainda pode ser simplificada. Tem um momento que eu vou parar de simplificar. Não é agora. A questão é, eu não posso continuar dividindo por 2, porque o 20 sim, o 20 eu conseguiria dividir por 2. Porém o 25 eu não consigo dividir por 2, né? Só lembrando aqui para vocês que quando eu fizer a divisão, eu tenho que ter o número exato. Normalmente, eu tentaria pelo próximo número da sequência. Depois do 2 vem o 3. Mas se eu dividir 20 por 3, vai dar número quebrado. Não dá. Se eu dividir 25 por 3, dá número quebrado também. Não vai dar. Aí eu tentaria fazer com o número 4. Se eu dividir 20 por 4, ótimo, daria um número exato. É o que eu estaria procurando. Mas o 25... não dá para dividir por 4 porque daria número quebrado. Eu pego o próximo da sequência, exatamente, pessoal. Essa outra está pensando, eu tenho que ir pela tentativa, professor? Sim, você tem que ir pela tentativa. Aliás, o grande desafio seu aqui é descobrir qual número você vai usar para fazer a simplificação. Eu descobri que o número 5, eu divido tanto 20 quanto eu divido 25.
Então, fazendo 20 dividido por 5, eu terei 4. E fazendo 25 dividido por 5, eu terei 5. Meu resultado, portanto, é 4/5. Então, o que eu estou dizendo para vocês agora? Até já disse isso. Eu descobri, através da simplificação, que 4 pessoas num grupo de 5 pessoas, ou que 4 em cada 5 pessoas, vai adquirir o coronavírus. Nesse momento, eu não consigo mais fazer a simplificação. É impossível simplificar a partir daí. Chega um momento que não dá. Você não vai encontrar número que divide tanto o 4 quanto o 5, ok? Então, esse é o momento que a gente fala que a fração se tornou uma fração irredutível. Fração irredutível é aquela que não pode ser simplificada. E o seu grande desafio nesse momento é conseguir simplificar uma fração até que ela se torne irredutível. Então vejam vocês, né, que eu tenho várias opções de números que eu posso usar para fazer as divisões, para fazer as simplificações. Eu comecei fazendo com o número 2, é uma sugestão que eu faço para quem está começando a lidar com esse procedimento. Se você for uma pessoa bastante prática, você pode fazer essa divisão por números menores. Por exemplo, o 80 e o 100, ambos podem ser divididos também por 10. Veja que eu estou recomeçando a conta, mas agora eu estou começando com o número maior. Se eu começar com o número maior, a tendência é que a minha conta seja mais rápida de fazer. Então, 80 dividido por 10 é 8, e o 100 dividido por 10 será 10. Ó. Cheguei em 8 décimos, significando que 8 em cada 10 pessoas será infectada. 8 décimos ainda dá para dividir. 8 décimos eu não cheguei ainda naquela fração chamada irredutível. O 8 eu consigo dividir por 2, e o 10 eu também consigo dividir por 2. Obterei, portanto, o nosso já conhecido 4/5, que você já sabe o que significa, né? E vocês acabaram de aprender que 4/5 é uma fração irredutível, é uma fração que eu não vou mais simplificar. Se você tiver com bastante prática mesmo assim, você pode pegar numa tacada só e fazer toda a simplificação. Porque o 80 e o 100, ambos, o maior número que os divide é o 20. Ó. Tanto o 80 quanto o 100 pode ser dividido por 20. Se você fizer 80 dividido por 20, você vai ter 4. E se você fizer o 100 dividido por 20, você chega nos nossos 4/5, que é a nossa fração irredutível. Veja que você tem bastante escolha. Tudo depende da prática. Para você praticar isso, para você entender melhor como é que funciona, eu elaborei aqui algumas atividades. Tá? Elaborei um método de atividades que você segue o mesmo princípio, segue aí o meu exemplo, reveja o vídeo, vai no seu caderno e tenta fazer essas frações aqui. Aproveita, pede do seu pai, da sua mãe, de alguém mais velho que você, que já passou por isso. Tá? Tenta esclarecer as dúvidas com ele, que logo, logo eu vou colocar a correção dessas questões para vocês aqui na nossa plataforma, ok? Muito bom falar com vocês, grande abraço e a gente vai se vendo.